Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Partida, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E que bom que você está aí para a gente começar bem essa semana estudando a Palavra de Deus. Você sabe que o Ponto de Partida ele é transmitido a partir da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade. Você pode nos visitar, inclusive, os nossos cultos são nos sábados, às 9h30 da manhã, domingos e quartas-feiras, 19h30. Combinado? Agora, voltando ao programa de hoje, nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo, o que a Bíblia fala a respeito dele e como ele se manifesta na vida daqueles que seguem a Deus. Antes, porém, do estudo, eu quero te convidar para que juntos peçamos a presença desse Deus extraordinário através de uma oração. Você ora comigo? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor sempre nos acompanha, nos dirige e agora, antes de estudarmos a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo possa guiar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa que está acordando agora, começando a sua manhã de domingo aqui na Band. Ponto de partida começando por aqui e hoje o assunto tá assim, ó, pra lá de especial. Você já tá com a sua Bíblia na mão? Pega a Bíblia aí, porque a gente vai usar bastante ela hoje. Vamos falar do Espírito Santo, né? O Deus dos bastidores. Esse é o tema aí da revista que nós vamos estar enviando de presente para os 20 primeiros que mandarem eu quero para o contato de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na tela. Mas é só para os 20 primeiros, hein? A gente gostaria de dar uma para cada um, porque a revista realmente está incrível, mas a gente só consegue mandar para os primeiros 20. Então, ó, aproveita, corre lá e pede já a sua. E eu quero começar o programa aqui apresentando aí os nossos convidados que já estão aqui conosco, bondosamente aceitaram o convite de estar aqui. Pastor Roberto Ruéfero, muito obrigada por nos dar mais uma vez a alegria da sua presença aqui no Ponto de Partida. A alegria é toda minha, Jordana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje nós vamos ter um programa abençoado. Como tem sido aí a nossa temporada, hoje vai ser mais um programa abençoado. Fique com a gente, você vai gostar muito. É isso mesmo. E acompanhando aí o pastor Roberto Ruéfero, nós temos o pastor Denis Versiani, que inclusive é pastor aqui dessa igreja, né, que tão bondosamente nos recebe para as gravações do Ponto de Partida, a Igreja Adventista Central de Curitiba. Pastor Denis, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado aí por ceder aí a sua casa. Jordana, para mim é uma alegria, a casa é de Deus, mas a gente tem o privilégio de trabalhar aqui. É um privilégio poder estar aqui com você, pastor Roberto, e com você aí da Band, né, que acompanha a gente, que o Espírito Santo esteja com você. É isso aí, a gente começou aqui falando sobre o Espírito Santo, inclusive o tema da revista aqui é o Deus dos bastidores, talvez porque a gente conheça tão pouco sobre ele, né? Porque ele não apareça tanto, né? E a gente tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia para entender, né? Qual que é o papel dele. É isso que a gente vai discutir hoje. Eu queria que vocês trouxessem uma definição aqui pra gente, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas tendo esse tipo de dúvida de quem é o Espírito Santo. Ele realmente faz parte da Trindade, né? Existe essa Trindade? Ele é uma energia? Ele é uma força? Ele é uma pessoa? Vamos esclarecer pro pessoal que está aí em casa? Jordana, tem um texto bíblico muito bom para explicar isso para a gente. Ele está lá no livro de Atos, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Aqui é a história de Ananias e Safira. Vou contar brevemente a história. Ananias e Safira tinham um terreno, um campo, e eles decidiram vender o campo. Estava todo mundo na época na igreja vendendo os terrenos, dando dinheiro ali para os apóstolos. E eles também falaram, não, vamos vender nosso terreno também. Só que quando eles venderam o terreno, decidiram não entregar o dinheiro todo. E não havia nenhum problema com isso. Pedro até disse aqui que ele podia ter ficado com o dinheiro, dado uma parte, ele que ia decidir. Mas eles mentiram, dizendo, olha, trouxeram metade do dinheiro, falaram, não, está aqui o dinheiro todo. E aí Pedro, que está falando com Ananias, quando ele foi entregar, diz o seguinte para Ananias, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, vamos parar um pouco aqui. Aqui diz que Ananias havia mentido ao Espírito Santo. Agora eu pergunto uma coisa para você, Jordano. Dá para a gente mentir para a fumaça? Dá para a gente mentir para a energia elétrica?
Dá para a gente mentir para o fogo, chegar Só para dá o para fogo. mentir para uma pessoa, né? Só é possível mentir para alguém que tenha mente, compreensão. Nem para um cachorro, para um gato não dá para mentir, porque eles não vão entender o que é mentira e o que não é mentira. Então o Espírito Santo é uma pessoa com consciência, que consegue compreender o que é mentira e o que é verdade. Essa é uma característica, mas são tantas outras apresentadas na Bíblia, né? O Espírito Santo toma decisões, ele fala com as pessoas, ele guia, ele dirige. Então o Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força, não é uma nuvem, não é uma coisa vaga, não. Ele é uma pessoa com consciência. O texto continua dizendo assim, ó, mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, versículo 4 agora. Conservando, quer dizer, ficando com o campo, porventura não seria teu? E vendido? Não estaria em teu poder? Se tivesse vendido e pegado o dinheiro para ele, podia pegar, não tinha problema nenhum. Mas ele diz assim agora, ó, como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, quando Ananias mente para o Espírito Santo, ele não está mentindo para um ser humano, ele está mentindo para quem? Para Deus. Então, esse texto mostra para a gente duas coisas. Um texto pequeno, né? Interessante. Certo. Ele diz, olha, o Espírito Santo é uma pessoa, porque é possível mentir para o Espírito Santo, então ele tem compreensão. Segunda coisa, o Espírito Santo é Deus. Já esclarece aí Já duas esclarece. dúvidas muito comuns, então, né, o Espírito pastor? Santo é Deus e é uma pessoa, parte da divindade triuna, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. Pastor Denis, algum texto que apoie também esse conceito apresentado aqui pelo pastor Roéfero? Com certeza, Jordana. Tem muitos textos, né? A Bíblia é muito rica, né? Muitos. O tempo não nos permite ler a todos aqui, né? Mas a gente pode selecionar alguns, né? Até mesmo no Antigo Testamento, em que essa visão da Trindade era uma visão mais embrionária, a gente consegue ver aqui. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A palavra se movia aqui remete a alguém, não a uma neblina pairando, mas é alguém voando, dando um rasante, como se estivesse examinando a terra antes de dar forma para ela. Então o Espírito Santo, sendo uma pessoa divina, participou da criação de forma ativa e consciente. Muito bem. E a gente vê ali no Evangelho de João também evidenciado que Deus o Pai, que Jesus também estava ali, porque a Bíblia fala que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, logo com o seu texto, juntando com esse outro texto de João, a gente consegue entender que a Trindade participou ali da criação justamente, da Terra, do de universo. forma ativa, pessoal e, como o pastor Roéfero falou, consciente. Certo. A gente vê assim, a gente conhece bastante a Cristo, porque a gente vê ali nos 4 evangelhos, né, muita ação dele, conhece muito sobre Deus o Pai ali, porque a gente vê ele se revelando ali, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Mas com relação ao Espírito Santo, o que nós podemos conhecer sobre a função dele? Qual é o papel dele, por exemplo, na nossa vida? Jordana, a Bíblia não fala muito do Espírito Santo como fala do Pai e do Filho. Mas a Bíblia revela a Deus de maneira que você possa conhecer o que é necessário para que você possa obter salvação. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o mundo, criaram o ser humano à imagem deles, como seres conscientes, livres para decidirem, só que nós nos afastamos de Deus e caímos em pecado. E aí o que Deus fez? Deus preparou um plano que já estava preparado antes mesmo da humanidade cair em pecado. Então o Pai enviou o Filho revelou o Pai. E o Espírito Santo, ele sempre esteve presente nesse processo, ajudando o ser humano a compreender a revelação de Deus. Foi o Espírito Santo que guiou os profetas a pesquisarem pelas visões, a escreverem o que Deus havia dito. Mas olha só o que o próprio Jesus fala para os discípulos um pouquinho antes de entregar a sua vida, já na Santa Ceia. Ele diz em João capítulo 16, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vai fazer a gente entender quem nós somos, o que Deus veio fazer. E a nossa condição, E a né, nossa pastor? condição. Tenho muito ainda para lhes dizer, no verso 12. Mas vocês não podem compreender agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, o Espírito Santo não tem tanto interesse de falar de si. Olha que interessante, eu já li esse texto várias vezes, pastor, mas nunca tinha prestado atenção nessa primeira parte, né? Ele não veio falar de si, ele veio falar do que Jesus disse e veio nos ajudar a entender e a conceder os dons para que a gente possa ajudar outras pessoas também a compreender o amor de Deus por nós e o nosso papel no plano da salvação. Muito bem. Um outro atributo, pastor Hoefer, que a gente percebe no Espírito Santo é o poder para testemunhar também. O senhor trabalha com essa área de evangelismo na igreja, né? Que nada mais é do que a divulgação das boas novas da salvação para quem ainda não tem esse conhecimento. E eu imagino que o senhor conte muito com a ação do Espírito Santo no trabalho que o senhor desenvolve. Como é essa promessa na prática? Jordana, na verdade, assim, não é o Espírito Santo que me ajuda, não. Sou eu que ajudo o Espírito Santo, entendeu? No sentido de que o trabalho é dele, não é meu trabalho. Se eu conseguir, eu posso me tornar um instrumento no trabalho de Deus. Mas o trabalho é de Deus, a missão é de Deus e a busca pelo pecador é de Deus, não é nossa, né? E só funciona o trabalho do evangelismo, de trazer pessoas para Cristo, se o Espírito Santo atuar. Sem o Espírito Santo, isso é simplesmente impossível. Diz aqui o texto, olha, que está no livro de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhecer. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, para o mundo não, mas para aqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo é quem conduz. Ele leva a pessoa à verdade, ao conhecimento da justiça e do juízo. E olha que interessante o título que ele recebe nesse texto que o senhor mencionou. Eu enviarei um outro Consolador. Vale a pena comentar isso. A palavra outro, em grego, há duas palavras para outro, que é alós e héteros. Héteros é uma palavra que significa um outro diferente. Então, quando você usa héteros, é outro, mas é um outro diferente. Por exemplo, a palavra heterossexual é quem gosta de um sexo, do sexo oposto, quer dizer, do sexo diferente. Certo. E a palavra alós, que é usada aqui, é alós, significa outro igual, do mesmo nível. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou para os céus, mas quando eu for para os céus, eu vou enviar para vocês outro Consolador, igual a mim, do mesmo nível, um alós, um igualzinho a mim. Então, quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo, depois de 10 dias ali com os apóstolos, é derramado entre os apóstolos, entre a igreja primitiva, e agora nós somos conduzidos até o final dos tempos por esse outro Consolador, que é o Espírito Santo. E eu acho interessante isso que o pastor comentou, porque apesar de não termos alguns, diríamos assim, temos alguns textos diretos que falem sobre ele, mas não tanto quanto o pastor Denis falou que é dito na Bíblia sobre Deus Pai e Deus Filho, mas quando Jesus veio, né, ele disse que ele veio revelar ao Pai, né, através dele. Se nós olharmos para Jesus, com certeza nós vamos poder conhecer muito sobre o Espírito Santo também, né, porque são semelhantes. Agora, como é que eu faço para ter a presença do Espírito Santo em minha vida? Porque essa foi uma promessa que Jesus fez de que ele enviaria esse Consolador. Mas eu quero esse Consolador para mim, quero na minha vida. Como é que o nosso amigo que está em casa nos assistindo pode fazer para ter a presença do Espírito Santo na vida dele? Olha só que coisa maravilhosa. Jordana, o Espírito Santo sempre está com a gente. Como eu disse, é ele que conduz, ele que convence o pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando a gente pisa na bola, e você pisa na bola junto, da mesma forma como eu, é o Espírito Santo que convida a gente para sentar e dizer assim, filho, vamos conversar? É exatamente isso. A gente precisa entender que o Espírito Santo é nosso amigo. Olha só, foi o próprio Espírito Santo que enviou Natã para convencer Davi do pecado que ele estava cometendo, quando ele havia adulterado com Batseba e matado um dos seus valentes, Urias. Então Davi escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51, Davi escreveu assim, no versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem vai proceder com essa transformação? É o Espírito Santo.
que é Deus agora conosco. Jesus é o nosso Emanuel, porque veio morrer aqui por nós, mas hoje o Espírito Santo é o nosso Emanuel, é o Deus conosco, agindo conosco. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, a gente pode orar a Deus: Senhor, envia o teu Espírito Santo para me dar sabedoria, para me dar inteligência, para fazer entender as coisas que os princípios que o Senhor tem na tua palavra para mim. Envia o Espírito Santo, que ele esteja sempre comigo. E o Espírito Santo vai estar. A gente pode orar até mesmo para o Espírito Santo. A gente até pode falar, conversar com ele: Espírito, por favor, me ajuda a entender qual é a decisão que eu tenho que tomar com base nos princípios que a tua palavra me ensina. Se a gente fizer isso, nós vamos ter sempre o Espírito Santo agindo. E é algo que vai além da nossa compreensão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai nos dando uma compreensão a respeito das situações do dia a dia, e a gente às vezes dá algumas respostas: nossa, mas fui eu que falei isso? Uma resposta tão sábia: fui eu que ajudei uma pessoa. Por quê? Porque é o Espírito Santo atuando em nós, da mesma forma como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele buscava Deus através da oração, da sua palavra, e o Espírito Santo estava com ele. E ele pode agir conosco. Pastor, eu quero alongar um pouquinho essa pergunta aqui, puxar um pouquinho mais da sua resposta. O senhor colocou ali que o papel que ele tem na nossa vida, e a Bíblia menciona também, se não me engano, em Gálatas, os frutos do Espírito. Esses frutos que são amor, bondade, paz, né? Vou te corrigir. Olha só que coisa interessante. Lá em Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor. A tradução aqui coloca amor no bojo junto com todos os outros dons. Mas na verdade o fruto do Espírito Santo é o amor. E o amor se manifesta em alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, né, mansidão, domínio próprio, esses frutos. E que são bem importantes, né? Imagina como seria a nossa vida sem domínio próprio, por exemplo. O estrago que a gente não faz, né, pastor, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Sim. E para ter esses frutos do Espírito Santo, a gente precisa ter o Espírito Santo em nossa vida, né? Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. E Deus, que é muito melhor do que nós, a gente que é mau, cheio de pecado, a gente dá coisas boas aos seus filhos. Então, se você pedir a Deus, que é perfeito e é bondoso, Deus é bom, pode ter certeza que se você pedir, Ele vai conceder o Espírito Santo para dar a você esses dons, e o maior de todos os dons, que é o amor. Que maravilha, né? Agora existe aí uma corrente de pensamento, né? Principalmente no meio cristão, ali evangélico, em que se atribui, por exemplo, à presença do Espírito Santo, um chamado dom de línguas. Eu queria que vocês explicassem isso, esclarecessem, porque é uma dúvida muito comum que muitas pessoas têm, né? Quem tem o Espírito Santo realmente tem que falar em línguas, principalmente em línguas estranhas, que é o que a gente costumeiramente vê por aí, pastor? Vamos ver na Bíblia? Bora lá. Vamos deixar a Bíblia responder, não sou eu que vou responder, é a Bíblia. Então, você que está em casa também, abre sua Bíblia, pega sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo está tratando de problemas que a igreja enfrentava na época dele, Jordana. Então, ele trata de vários problemas até o capítulo 11, 10, etc. Mas para tratar do problema dos dons espirituais, Paulo usa 3 capítulos, o capítulo 12, o 13 e o 14. Hoje a gente vai olhar um pouquinho, só o 12. Paulo começa o capítulo 12, versículo 1, dizendo assim, olha: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o que Paulo não quer é que a gente tenha essa dúvida sua, que a gente fique ignorante com relação a esse assunto. Aí ele diz assim no versículo 4, 12, 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então ele diz assim, olha, existem muitos dons espirituais, mas o Espírito que concede todos os dons é o mesmo Espírito. Agora ele continua, eu quero que vocês acompanhem comigo no versículo 8. Porque, vamos começar no 7, desculpem. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito Santo dá dons para o proveito da igreja. E ele diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria,
A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas é um só e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, que diz que há muitos dons. E Paulo faz uma lista desses de vários dons. deles. Essa certo. lista ela não é exaustiva, quer dizer, não estão todos os dons aqui. E a gente percebe que Paulo vai fazer uma outra lista no mesmo capítulo com dons diferentes. Então ele faz duas listas, alguns repetidos e alguns diferentes. Então há muitos dons espirituais, Paulo citou alguns para exemplo. Todos vêm do Espírito Santo. O texto diz aqui que o Espírito Santo é quem concede, quem realiza todos esses dons. Significa o seguinte: se a pessoa tem conhecimento, ela já é batizada com o Espírito Santo. Se a pessoa tem fé, ela já é batizada com o Espírito Santo. Se a pessoa tem sabedoria, ela já é batizada com o Espírito Santo, porque é o mesmo Espírito que dá o mesmo dom. O dom de línguas ele dá, e ele também dá sabedoria, ele também dá fé, ele também dá conhecimento. E diz mais aqui, que este Espírito faz isso como ele quer. Eu não escolho o dom que eu tenho. Eu não posso exigir um dom do Espírito Santo. Ele vai me dar o dom que ele acha que tem que dar. E a gente percebe isso na igreja, às vezes tem alguém cantando que não tem o dom, né, de cantar. E a gente percebe logo. E alguns forçam, não force o dom. Se você pode melhorar, pode se desenvolver, mas se realmente você não nasceu com o dom de cantar, não adianta forçar. Quem concede o dom é o Espírito Santo. E de fato existe uma multiplicidade, individualmente, de dons. Não é a gente que escolhe, é ele quem dá de acordo com o desejo dele, do Espírito Santo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no texto que o senhor leu, pastor, é que ali diz que, naquela parte que fala de várias línguas, né? Mas Isso. também quem as interprete. Isso. E é muito comum a gente ver por aí pessoas falando em línguas, mas sem nenhuma interpretação ali. A gente não consegue entender o que está sendo dito, né? Isso é totalmente contrário ao que a Bíblia está falando. Mesmo texto, agora no final, Paulo explica tudo e ele conclui, e na conclusão dele ele diz assim, capítulo 14, versículo 26. Ele vai dizer assim, Paulo agora, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Depois que ele explicou tudo, ele diz assim, o que nós vamos fazer então a partir de agora? Ele diz assim, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro uma doutrina, esse aqui traz uma revelação, aquele outro língua e o outro interpretação. Ele começa dizendo, seja tudo feito para edificação. E agora ele vai focar no dom de línguas, Jordano. Ele vai dar 3 regras para usar o dom de línguas. 3 regras simples para que você possa usar o dom de línguas. Primeira regra, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Regra número 1, é para falar 2, no máximo, numa exceção, 3. Não mais do que isso. Segunda regra, e isso sucessivamente. Quer dizer, sucessivamente significa um de cada vez. Não todo mundo ao mesmo tempo, senão vira uma confusão, né? Para falar 2, no máximo 3, sucessivamente. Um fala, começa e termina, aí o outro fala, começa e termina, aí o outro fala, começa e termina. E ele conclui dizendo, com a terceira regra, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Jordana, 3 regras simples, não é verdade? Quais são as regras? 2, no máximo 3, falando em línguas. Sucessivamente. Um de cada vez e com intérprete. Se não houver intérprete, permaneça calado. Paulo diz assim ainda, olha, se alguém se considera profeta ou espiritual, estou lendo o versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser um mandamento do Senhor que vos escrevo. E assim, essas regras que eu estou dando é uma ordem, é obrigado seguir. Então, se eu estou numa igreja, se eu estou numa reunião, não importa onde eu esteja, que eu estou adorando a Deus, e por acaso alguém manifestar o dom de línguas, eu nem estou discutindo aqui se o dom de línguas são línguas faladas humanas ou se é a língua dos anjos, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer num outro momento. Estou dizendo o seguinte, tem dom de línguas, como é que é para ser feito? E o Espírito Santo é quem dá o dom de línguas, não é verdade? Então ele não vai dar dom de línguas para usar de maneira diferente da regra que ele mesmo deu. Então, como é que funciona? 2 pessoas falam, no máximo 3, por culto. Segunda regra, uma de cada vez. Terceira regra, que haja intérprete. E Paulo conclui dizendo, tudo seja feito com decência e ordem.
até porque o nosso Deus é um Deus de ordem, né? Então, é natural que Ele peça isso, né? Olha, o assunto é tão prazeroso estudar a Bíblia, que o tempo passa assim, ó, rapidinho, nós já estamos encerrando aqui e não conseguimos esgotar o assunto. Por isso, a gente vai pedir para você aí de casa, que gostaria de se aprofundar mais sobre esse assunto, que ainda está com dúvidas, tem um QR Code aparecendo aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular para ele, fazer o seu cadastro e solicitar uma visita e um estudo bíblico na sua casa. Então, nós teremos mais tempo para estudar com profundidade este e outros assuntos com você. E eu quero agradecer imensamente aqui o carinho do pastor Denis, né, que esteve aqui conosco, o pastor Roberto também. Muito obrigada a vocês mais uma vez. E você aí de casa, o Espírito Santo, como você viu aqui, ele tem um papel maravilhoso na nossa vida. É ele quem nos convence do juízo, né, da justiça e entre outras coisas, ele também nos capacita, né, a divulgar as boas novas da salvação para as outras pessoas. Ele nos dá poder na hora de testemunhar, porque é ele que convence outras pessoas também da verdade. Então, que você possa buscá-lo, que você possa estudar cada vez mais a palavra de Deus e que você possa ter na sua vida os frutos do Espírito Santo, principalmente o amor, que é o maior de todos os dons. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, sempre aqui na Band, às 8 da manhã. Um beijo e até lá! Eu espero que você tenha gostado muito do programa de hoje. Afinal de contas, o Espírito de Deus ele está à nossa disposição para nos ajudar em nossas lutas espirituais e, sobretudo, para que a gente entenda o plano de Deus para a nossa vida. Você pode estudar esse e outros temas também conosco acessando o QR Code, você sabe disso. Então, entre em contato com a gente, vai ser um prazer estudar a Bíblia com você. Uma outra forma da gente interagir é pelo Instagram, Adventistas ASP. Ali você deixa o seu comentário, a sua opinião, a sua solicitação e nós iremos atender, vamos interagir, vamos ler todos os recados. Combinado? Eu espero você na próxima semana, sempre às 8 da manhã do domingo, aqui no Ponto de Partida da Band. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.